estadual, seja na rede municipal, porque esse tensionamento não é por acaso. É parte de uma estrutura, de um projeto de poder, é parte das negociações com as forças econômicas e políticas que apoiam essas candidaturas, e isso tem um reflexo direto em quem está no chão das escolas. E não tem como destruir e parar o avanço desse país sem quebrar a máquina da democracia, que é a escola pública, e aí nós somos alvo. Tá certo? Então, forte abraço. E é isso. Obrigada. Eu quero agradecer aqui a deputada. Infelizmente, a gente não vai conseguir abrir para perguntas, porque ela tem o voo daqui a pouco. Mas eu me comprometo, se vocês quiserem fazer a Felipeta, as perguntas, eu me comprometo a enviar tudo para ela, para que ela possa estar respondendo para vocês, tá? Eu quero agradecer aqui todo o apoio, todo o trabalho que a deputada está fazendo naquela casa, que eu sei que não está fácil. Nós temos, quando um dia bom de votação, quantos deputados nós temos a nosso favor? A nossa base mesmo é o PT, o PSOL, o PCdoB. É a rede, né, também, que agora tem 2 deputados. Mas é isso. E aí a gente tem os outros deputados que vêm junto, mas é isso, a gente não tem voto. E aí é bom também lembrar que a farsa da reforma administrativa, vocês têm que saber disso também, para a gente poder potencializar a luta. Ela nasce dentro da Câmara, diferente da PEC 32, que foi um projeto enviado pelo o ministro da Economia, Paulo Guedes. Essa PEC nasce dentro da Câmara e ela vai tramitar só entre a Câmara e o Senado. Não cabe veto do presidente Lula, não cabe sanção, ela é promulgada, assim como foi a PEC do calote, dos precatórios. Ela é promulgada pelo Alcolumbre, que é o presidente do Congresso. Então, o nosso trabalho é de articulação e pressão, assim como do governo também, mas ele não vai votar. Ele não vota, não sanciona, não promulga. Então, é lá com os caras, é com os deputados e deputadas, é com os senadores e senadores, é lá que a gente precisa fazer a incidência. Muito obrigada. Agradecer a Norma pela possibilidade de diálogo. Daqui a pouquinho eu estou embarcando, meio-dia, para Brasília. A gente tem uma semana, está tendo agora, às 10 horas da manhã, uma reunião extraordinária do Colégio de Líderes. Então, a gente nunca sabe o que vem dessas reuniões, e mesmo com o debate acontecendo no Colégio de Líderes, a gente tem projetos que estão sob a mesa e que é regimental o presidente colocar em votação. Então, é muito importante compreender esse contexto do Congresso Nacional, no sentido que a gente vem já conversando, que é um Congresso inimigo do povo, sim, que eles têm uma base muito forte, mais de 300 deputadas e deputadas, para aprovar a qualquer momento uma PEC, para aprovar a qualquer momento um projeto de lei que retira direitos, como vem acontecendo. Semana passada a gente teve 2 ataques muito significativos, que vão aumentar, a violência no campo, que foi uma manobra da bancada do agro, que quis retirar o conceito da propriedade com função social da Constituição. Não mudou a Constituição, mas mudou as legislações infraconstitucionais, trazendo mais conflito para o campo, dizendo que se uma área ela é só produtiva, ela não pode ser expropriada. Então, você tem hoje um conceito dentro da Constituição, que a função social não é só por produtividade, ela está conexa
ao trabalho que não pode ser análogo à escravidão e também não pode ter atividades ilícitas naquela terra. Então, ali você abre a possibilidade de terras onde você tem o trabalho escravo, onde você tem atividades ilícitas não poderem ser expropriadas. Então, foi mais um ataque. E vocês também acompanharam o PDL da pedofilia. E é importante, a gente, é uma matéria muito sensível e que tem muita inverdade sobre isso, o que era e o que é essa resolução do CONANDA. O CONANDA é o Conselho Nacional do Direito das Crianças e Adolescentes. O que essa resolução faz? Ela organiza os fluxos de atendimento de crianças e adolescentes violentadas sexualmente. É para isso. Desde 1940, a gente já tem a questão da excludente de ilicitude em algumas situações de aborto, e uma delas é a violência sexual. No Brasil, estimam-se que mais de 800.000 casos de estupro acontecem todos os anos. Desses 800.000 casos, isso é o anuário da Segurança Pública Brasileira, 60% são cometidos contra crianças e meninas até 14 anos. 60%. Desses, 80% ocorre dentro de casa. Então, isso associado a essa prática cultural, violenta, absurda, da normalização do casamento infantil, que o Brasil é um dos campeões no mundo, o CONANDA organizou as legislações que já existem para poder ter os mesmos fluxos de atendimento no Brasil inteiro. E foi contra essa resolução que tratava especificamente dessas situações do atendimento de crianças e adolescentes, já numa situação extremamente vulnerabilizada, que a extrema-direita, mais uma vez, fez uma política rasteira, dizendo mentiras absurdas sobre como que essa resolução acontecia, e derrubou na Câmara, agora segue no Senado. Mas a gente já fez esse debate no Judiciário, porque eles tentaram judicializar essa questão, e foi derrubada todas as tentativas. Então, assim, é um Congresso muito inimigo mesmo das pessoas em uma situação mais vulnerável. Por isso que a Norma falou é muito importante, porque a gente sabe que, historicamente, todos os golpes contra os serviços públicos e os servidores, eles acontecem próximo ao Natal. Assim foram as reformas da Previdência, o Sampaprev, quando a nossa capacidade de mobilização e organização é muito menor, e eles sabem disso. Ontem mesmo, o Pedro Paulo, que é o relator da PEC, da reforma dessa farsa, da reforma administrativa, falou que a intenção do presidente Hugo Motta é a pensá-la alguma PEC que já está tramitando e ir direto para plenário. Se ele quisesse fazer o debate, ele já teria instalado a comissão especial. Então, provavelmente, é isso mesmo que vai fazer. E já tem um mês que, toda semana, o Hugo Motta tem pautado uma PEC. Toda semana tem uma PEC no plenário, se vocês forem observar o calendário. E essa semana não é diferente. Então, a gente tem que estar muito atento, porque essa reforma, ela destrói direitos de todas as maneiras possíveis. Ela acaba com todas as carreiras, é subsídio para todo mundo, ela amplia os condicionantes de assédio, porque ela coloca mecanismos de avaliação de desempenho com critérios subjetivos. A gente já tem uma demonstração disso no que está acontecendo na rede estadual hoje, aqui no estado de São Paulo. Quem acompanha a rede estadual, seja com gestores, coordenadores, com as professoras e professores, quadro de apoio, sabe como que tem sido a perseguição aos profissionais
da educação. Além de proibir, ela muda o artigo 37 da Constituição, que fala dos princípios da Constituição, e lá ela faz uma maldade que não existe mais carreira, porque as carreiras que estão no topo do funcionalismo público, eles ficariam em aberto para a iniciativa privada poder vir mão de obra do mercado, e ainda, para que haja um novo concurso público, o prefeito, ou o governador, ou o presidente tem que apresentar um estudo paralelo de terceirização daquele mesmo serviço, se isso não teria um impacto financeiro menor. Então, é uma abertura total, é um aprofundamento dessa lógica neoliberal, muito séria, muito grave, pior que a PEC 32, porque ela mexe não apenas nos nossos direitos, ela retirando esses direitos, mas ela muda a forma de organização da administração pública profundamente. Então, a gente tem que estar muito atentos, porque eles são capazes, sim, de colocar isso dia 15 de dezembro, ou ainda essa semana, está tendo essa reunião agora de emergência, a gente está entendendo que eles vão tentar calibrar a porcentagem de votos para aquele PL da antifacção, que vocês estão acompanhando também essa discussão, que o Hugo Mota colocou para ser o relator o DERIT, e essa prática, a gente já, que é da educação, a gente já sofreu com Lira também. Vocês vão se lembrar que a gente passou um ano discutindo um novo ensino médio, um ano, quando o governo fez a consulta com toda a população, mandou o projeto para a Câmara, quando chegou lá, o Lira nomeou como relator o Mendonça Filho, que foi o ministro do Temer, que implementou o ensino médio. E destruiu todo o trabalho que foi feito de diálogo com as organizações, enfim. Então, esse tipo de prática lá no Congresso Nacional, infelizmente, ela é muito comum. Então, a gente tem que estar muito atento. E, além da reforma, dessa farsa da reforma administrativa, e desses outros projetos que vão vir sempre dentro dessa cortina de fumaça da extrema-direita, das pautas das pautas fascistas que eles defendem, a gente tem o projeto do Plano Nacional de Educação. E o Plano Nacional de Educação, ele agora, a gente está tendo uma comissão especial, uma sessão, onde hoje vai ser lido o parecer. Então, o governo federal mandou o projeto de lei, foi montada uma comissão especial, a presidente é a deputada Tabata Amaral, o relator é o deputado Moses Rodrigues, do Ceará, e foi feito o período de emendas, depois ele apresentou o primeiro relatório, com ataques muito ruins, com retrocessos significativos. A gente, que é da comissão, que eu faço parte dessa comissão, a gente abriu um espaço para mais um período de apresentação de emendas, e agora, hoje, ele vai ler, e já apresentou, na semana passada, o segundo relatório. E é esse relatório que vai para a votação, que está marcada para a semana que vem, dia 18, provavelmente. E, saindo da comissão especial, ele vai para o plenário. E lá no plenário, além, no momento da votação, a gente tentar reverter alguns golpes, no plenário a gente vai ter mais essa chance. Então, aí como que está esse relatório que foi apresentado? Tem avanços na questão, que agora a gente tem uma meta e estratégias específicas sobre a questão ambiental, que antes não aparecia com essa força que tem. Tem alguns outros pontos que vão avançando dentro da construção do plano, mas ele tem retrocessos muito sérios. Eu vou começar citando só um, que é a questão do financiamento.
Vocês sabem que uma das lutas históricas de todo mundo que defende a escola pública aqui no Brasil é aumentar o nosso orçamento. O Brasil investe muito pouco em educação. O Brasil investe 1/3 do que a média de todos os países da OCDE investem em educação. A gente tem desafios de acesso, de garantia de direitos à educação. Hoje, no Brasil, vocês sabem, são 68 milhões de brasileiros, de cada 3 brasileiros, 1 foi expulso da educação básica e não concluiu a educação básica. A gente está falando de 68 milhões. Desses, 12 milhões estão aqui no estado de São Paulo. É a maior população de pessoas que não concluíram a educação básica. A gente tem, hoje, só 40% da demanda de bebês e crianças pequenas atendidas nas creches do nosso país. A gente tem mais de 1 milhão de alunos que hoje frequentam escolas sem água potável. A gente não tem ainda uma política robusta dentro das escolas para a garantia da inclusão escolar. A gente não tem uma política que vai considerar todas as questões que precisam ser consideradas quando a gente fala de garantia do direito das populações da educação indígena, quilombola, ribeirinha, dos povos tradicionais. Então, a gente precisa de mais recursos para a educação. Não tem como a gente fazer uma política de combate e enfrentamento, por exemplo, ao casamento infantil. Não tem como a gente falar de uma política de inclusão, não tem como a gente pensar numa estratégia para que o nosso povo tenha acesso a ler, escrever e aos conhecimentos básicos elementares que estão garantidos no currículo da educação básica, se a gente ampliar os investimentos. Não tem como fazer isso sem dinheiro. E aí, a primeira coisa que eles fazem, e se manteve nesse segundo relatório, é a diminuição da perspectiva do investimento à educação. Que nesse PNE que está aqui, era a gente chegar a 10% do PIB. Eles reduziram para 7,5%. Então, veja, isso é um indicativo muito sério, porque sem recursos não tem como você construir escola, não tem como você contratar mais profissionais, não tem como você fazer as coisas acontecerem. Então, esse é um golpe duro. Mas aí ele vai avançando nos pontos negativos. Quando a gente fala da questão dos gestores, e aí essas metas e essas estratégias são as últimas. São 19 metas e estratégias. O que a gente recomenda, que pelo menos essas metas e estratégias vocês possam ler, são as 3 ou 4 últimas, que vão falar do financiamento e vão falar da gestão das escolas. Aí é muito sério, porque o texto que ficou está escrito assim: não se fala em concurso público para a gestão de escola, e fala que o critério para ser o gestor de escola vai ser um critério meritocrático, sem explicar como isso vai se dar, e que a escolha também vai ser pela comunidade escolar. Não fala em conselho de escola, nos municípios e nas situações que está previsto a indicação por conselho, por eleição. Então, esse é um exemplo, e isso vai se replicar ao longo do Plano Nacional de Educação. Essa ideia e essa abertura, porque quando você, na legislação, você não proíbe, você deixa em aberto. Então, esse Plano Nacional de Educação, ele tem uma abertura muito grande à privatização. E isso é algo que a gente precisa focar.
incidir com força. Isso vai aparecer na educação tecnológica, na educação profissionalizante, na educação infantil. É esse indicativo de que está se abrindo a escola pública para essa questão. Um outro ponto é sobre a questão, vocês sabem que a gente, dentro dessa crise que existe, né, na nossa história da educação, hoje a gente tem mais de 50% dos nossos professores em regime de contrato temporário, no Brasil todo. Alguns mais, outros menos. Aí a gente conseguiu, e estava lutando, para que o Plano Nacional de Educação fizesse esse enfrentamento, esse debate. Aí, como é que ficou? Ficou que até a conclusão do não tem meta, tem que se chegar no mínimo 70% de profissionais concursados, de professores, ele só fala de professor. Também isso é bem direcionado. Ele fala do concurso para professor, não fala de profissionais, não fala de gestores. Aí ele fala do professor. A meta que a gente queria era 90. A gente está fazendo um plano de 10 anos. Então, isso também a gente achou que ficou uma meta muito recuada. Tem uma questão também que não tem os prazos para a questão dos planos de carreira dos profissionais da educação, que antes tinha, agora não tem mais. Então, isso é mencionado, o que é um avanço, porque houve uma tentativa de nem isso ser mencionado, mas não tem prazo. Uma outra questão também é muito importante se observar. Vocês sabem que a gente vive um ataque, também orquestrado pela extrema-direita, com relação à implementação das escolas cívico-militares, que vão falar justamente da gestão das escolas e dos profissionais da educação. O nosso coletivo Educação em Primeiro Lugar, a gente levou essa demanda para a ONU, para o Alto Comissariado da ONU, e a ONU fez uma recomendação expressa às redes estaduais e municipais do nosso país que encerrassem o programa de escolas cívico-militares. Porque, ainda que o governo federal tenha feito isso no seu primeiro dia de ato, quando assumiu, encerrou o programa de escolas cívico-militares, a gente tem o Pacto Federativo, que garante a autonomia dos sistemas. E aí, o Plano Nacional de Educação não fala nada sobre as escolas cívico-militares. É como se elas não existissem. E isso a gente considerou um grave retrocesso, porque ela deveria ali colocar como meta acabar com essa implementação absurda, e a gente está com as 2 ações no STF que ainda não foram julgadas. E o ministro é o Gilmar Mendes, que é o relator. Aqui no estado de São Paulo, a gente também conseguiu barrar o nosso coletivo, mas quem barrou foi o Tribunal de Contas do Estado. Não foi o Tribunal de Justiça. Foi o Tribunal de Contas. A gente fez uma discussão sobre o direito administrativo e financeiro. A gente não falou sobre concepção de educação. Então, não fala. Então, não falar também é autorizar, é continuar incentivando que isso se propague. Um outro ponto também que a gente batalhou muito para que houvesse é o fator amazônico. O fator amazônico é um mecanismo de recomposição e de potencialização das verbas que são encaminhadas para os estados e municípios que são da Amazônia, porque vocês sabem que lá o principal meio de transporte são os barcos, porque lá você tem toda uma outra demanda, uma outra logística de energia, e essas questões precisam ser observadas quando a gente fala de um plano nacional que quer enfrentar as desigualdades.
raciais, étnicas e geográficas. Isso também não foi considerado nesse Plano Nacional de Educação, que a gente também considera um retrocesso. Um outro ponto também muito importante, que para a gente poder enfrentar esse número tão grande de brasileiros que são expulsos todos os anos da educação básica, a gente tem a EJA. E vocês sabem que há um ataque contra a EJA em curso nos estados e nos municípios. Você sabe que, mesmo com todo esse número, 68 milhões de pessoas que não concluíram a educação básica, a gente tem mais de 1.000 municípios hoje no Brasil que não tem nenhuma turma de EJA. Nenhuma. Aqui no estado de São Paulo, nos últimos 3 anos, houve uma redução de 60% das turmas de educação de jovens e adultos. Esse modelo que o governador Tarcísio, que é o inimigo da educação, de escolas PEI, ou das escolas cívico-militares que ele tentou implementar, eles excluem o ensino noturno na organização dessas propostas. E na rede municipal, a gente também vê esse movimento. E uma das batalhas, para quem entende a importância para a justiça social da EJA, é a gente falar da demanda manifesta e da demanda real. Existe esse debate. E aí, infelizmente, isso também a gente não avançou nesse Plano Nacional de Educação. Então, ficou que os estados e municípios vão ofertar educação de jovens e adultos a partir da demanda manifesta. Ou seja, se o estudante for lá, naquelas escolas polos, e dizer que quer estudar. Não houve avanço, percebe? Porque isso já é o que existe. E a gente sabe que o que a gente precisava é ter uma política efetiva de trabalhar essa demanda real, de fazer um trabalho de chamada pública através dos meios de comunicação de massa. A gente colocou essa emenda lá. Então, meios de chamada pública. Então, ele fala, eu coloquei lá no meu site, está feita a chamada pública. Percebe? Então, isso é um ataque bem estruturante quando a gente pensa no enfrentamento dessas desigualdades. E a gente não conseguiu avançar nesse ponto com relação a ter mecanismos e estratégias dentro do Plano Nacional de Educação que façam com que as redes municipais e estaduais trabalhem, de fato, com a demanda real. Então, essa foi uma questão que a gente não conseguiu avançar. Assim como a gente não conseguiu avançar, e a gente tentou também, na questão dos professores de educação física, que continuam sendo obrigados a pagarem o CREF para poder serem professores. Esse é um debate, e aí, assim como da escola cívico-militar, assim como quando a gente fala sobre quem vai ser o gestor da escola, isso é um debate sobre a função docente. Todos esses projetos são projetos que atacam, desidratam o que significa a função docente. Por isso que tem que ser uma luta de todo mundo que está no chão das escolas. E, infelizmente, os professores não foram respaldados pelo Plano Nacional de Educação e vão seguir. A gente está lutando através de outros mecanismos também, mas não conseguimos colocar que nenhum professor de nenhuma categoria ou disciplina pode ser submetido a um conselho regional para poder ser professor. Quem forma os professores são as faculdades, que são autorizadas e acompanhadas pelo Ministério da Educação. Esses diplomas depois são validados e depois cada rede de ensino tem a sua forma de acompanhamento da docência desses professores. Aqui é a supervisão escolar, além de outros profissionais que fazem esse acompanhamento. Enfim, e a educação infantil. Ali vai aparecer, pela primeira vez, a necessidade da avaliação
das parcerias, das redes parceiras. Mas também não tem mais detalhes sobre isso, mas mostrando e validando esse modelo de expansão da rede municipal. Rede municipal, que são as redes que ficam responsáveis pela educação infantil. Então, assim, é uma discussão densa, é um documento bem denso, o Plano Nacional. Eu trouxe aqui alguns pontos que estão mais ligados ao nosso cotidiano e que precisam da nossa atenção nesse debate. É um debate que vai se dar entre essa semana e a semana que vem, pelo menos dentro das comissões, não sei quando é que ele vai chegar em plenário, mas é muito importante a gente se apropriar dele para a gente poder fazer pressão. E é muito interessante que a pressão funciona. Vocês vão se lembrar que a gente acabou de votar, depois de mais de 10 anos esperando, o Sistema Nacional de Educação, o SNE, que também visa garantir fluxos e procedimentos de trabalho entre os entes federativos. Só que, além disso, ele tinha uma função muito importante, que era regulamentar o custo aluno-qualidade. A gente conseguiu fazer essa discussão na Câmara, mas não conseguimos colocar detalhadamente a implementação do custo aluno-qualidade. Mas, quando ele chegou no Senado, a gente conseguiu avançar nessa discussão e ele foi promulgado, sancionado pelo presidente Lula com essa estabelecendo os critérios e como que vai se dar a regulamentação do custo aluno-qualidade. Isso é um avanço muito grande quando a gente fala de financiamento, porque é a partir daí que a gente vai começar a falar sobre carreira, sobre a questão de que esse número de financiamento tem que ser maior, sobre a questão do número de aluno por professor, por criança, dentro da sala de aula. Então, todas essas questões, elas passam por essa questão do financiamento. Então, houve um avanço no Senado Federal, que costuma ser uma casa mais arejada. Agora, também é verdade, e aí também não é que foi uma terra arrasada, tal, que a gente tem avanços no Plano Nacional de Educação, como eu já coloquei, e também vitórias, porque, por exemplo, também eles não conseguiram e tentaram, muitas vezes, regulamentar o homeschooling. A gente conseguiu segurar essa história do homeschooling. E outros ataques com relação à censura e controle das aulas dos professores que a extrema-direita tentou. Então, houve todo um trabalho nosso também nesse sentido de lutar contra essa forma de ódio que a extrema-direita tem com os profissionais da educação. E isso também a gente conseguiu que o Plano Nacional não absorvesse. Então, e aí, além dessa luta, então, importante do PNE, a gente tem a batalha, porque daí vai ser guerra mesmo, da farsa da reforma administrativa. Vocês sabem que a mídia defende isso, o presidente, grandes setores produtivos defendem essa pauta. Então, a gente até teve uma reunião muito importante com as centrais sindicais, com os sindicatos, com o nosso ministro do Povo, o ministro de Estado, Guilherme Boulos, onde a gente foi levar essa preocupação e o governo ali se colocou contra qualquer ataque que fale sobre concursos públicos, sobre estabilidade, sobre achatamento de carreiras. Foi um posicionamento muito firme e muito importante, porque não é um posicionamento do ministro, que a gente já conhecia, mas é algo que ele costurou dentro do governo. Então, isso é uma vitória para a gente, e é assim que a gente vai somar esforços para poder fazer esse enfrentamento. E, para além da tramitação de todos os projetos, eu venho aqui pedir, mais uma vez, a ajuda de vocês para a gente poder aprovar o nosso Descongela no Senado. Vocês sabem que essa foi uma luta que a gente fez por 2 anos e 8 meses na Câmara Federal, até a gente conseguir aprovar no plenário, no dia 26 de agosto. E agora já chegou no Senado. Lá no Senado, a gente conseguiu que 54 senadores assinassem o requerimento de urgência. Então, ele já está
preparado para poder ir em votação, sem precisar passar nas comissões, e agora a gente está naquele trabalho, que é o trabalho de costurar com todos os líderes, de todos os partidos, de todos, da minoria, da oposição, da situação, de todos os partidos, para que isso seja pautado. E isso vai se dar na medida que a gente mostrar que essa matéria é importante. Política se faz com pressão, se faz com movimentação. Não tem outro jeito. Se a gente não entrar nas redes, não fizer esse chamado, não dizer que isso é importante, que a gente tem urgência, que são milhares de pessoas impactadas, de servidores impactados. E é muito bom dizer, que às vezes as pessoas não sabem, que os servidores federais não foram impactados pela LC 173 do Bolsonaro. Ele jogou isso só para os estados e municípios. Então, a força vai ter que vir dos servidores estaduais e municipais, junto com os seus sindicatos, com as suas centrais, para a gente poder fazer trazer essa justiça, essa vitória, e a gente está trabalhando muito para que a gente consiga fazer isso esse ano. A gente tentou fazer durante o mês de outubro, não conseguimos, vamos insistir no mês de novembro, e a gente vai insistir todos os dias. A gente não sabe quando isso vai acontecer, porque a gente não é o poder lá constituído, a gente vai aonde tem uma brecha. Onde tiver uma brecha, a gente vai lutar até o fim para poder trazer essa justiça e essa vitória de recuperar 583 dias das nossas carreiras. Então, acho que esse é o panorama que eu tinha para trazer. Estou indo agora lá para o embarque. E é isso. Saibam que vocês têm uma representante, uma voz da educação, dos servidores públicos, lá no Congresso Nacional, lutando junto com a nossa bancada, junto com uma bancada diversa também de partidos, porque a gente precisa de muito voto para poder barrar retrocessos, para poder reaver direitos. A gente precisa de voto, e aí a gente precisa dialogar com todo mundo. Então, forte abraço para todos, dizer que a gente segue junto também nessa luta para que essa farsa desse curso, que na verdade é um assédio contra esses 24 diretores, a gente não deixa de questionar, de tentar articular, de brigar na justiça, para que a gente possa ter essa situação resolvida. Isso demonstra, eu acho que isso todo mundo sabe, né? Acho que já perceberam, né? Tanto o Ricardo Nunes quanto o Tarcísio, eles utilizam aqui São Paulo, a capital e o estado como bombas, assim, como fórmulas, como ensaios de propostas que depois são levadas para o resto do país, da extrema-direita. Então, por isso que está tão difícil a gente trabalhar como nunca esteve, seja na rede